E aí galera, e aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Jaque. Quando vocês me verem aqui dentro do carro, gente, é o lugar mais tranquilo que eu consigo, porque aqui no condomínio, às vezes a criançada fica na rua brincando, aqui, né? E é um barulho, às vezes dentro do apartamento também com os vizinhos, enfim, ou na árvore lá onde eu sempre fico. Então, quando vocês me verem aqui, é por causa disso, tá? Mas seja você bem-vindo, você que é novo aqui no canal. Eu sou a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia a gente tem esse encontro aqui, então a gente tira um momento ali para ler a palavra de Deus, a gente lê um capítulo da Bíblia por dia. Normalmente nesse horário, né? Então eu tento achar um lugar adequado para a gente bater um papo, né? Não é fácil, eu sempre falo, quando a gente quer ler a Bíblia todo dia, é sempre um desafio, porque a gente tem que encontrar um momento, um espaço, mas Deus vai nos ajudando, vai nos dando graça. E cá estamos. Hoje, inclusive, é o dia número 70, dia número 70 dessa busca. E é maravilhoso. Então, você que está chegando agora, seja super bem-vindo no canal. Se inscreva, né? Aproveita aí, já ativa aí o sininho aí no YouTube, porque sempre que o vídeo chegar, vai ter aviso para você. Aos sábados também costuma ter louvor, normalmente também tem outros temas também, mas o foco do canal é sempre a leitura da Bíblia. É para a gente desmistificar aquela ideia de que a Bíblia é difícil, é complicada, dá preguiça e, enfim, às vezes você está na igreja, nunca leu a Bíblia, você está chegando agora para Jesus, não sabe como ler, ninguém fala para você que você tem que ler a Bíblia, eu estou aqui para dizer que você tem que ler a Bíblia, tá? Então é um canal pensado nisso, para te ajudar, para te inspirar, para te motivar a falar com Deus todo santo dia e encontrar nele as respostas para a sua vida, para você não ser enganado com falsos ensinos, não ser enganado com tanta coisa suja, tanta coisa mentirosa e errada que às vezes se prega por aí e quando a gente não vai para a Bíblia, a gente cai nesses ensinos, tá? Inclusive hoje é o tema que eu quero falar sobre isso. Fica até o final do vídeo, que aí você vai entender, eu vou fazer um comentário sobre. Hoje nós vamos falar sobre servir. E eu, antes de fazer o vídeo, eu estava lendo aqui a palavra um pouco antes e já me deu até um pouco de ranço, sabe, gente? Que à medida que eu ia lendo, eu estava lembrando de ensinos que eu recebi no passado. E eu falava assim, meu Deus, que ranço que me deu, porque assim a gente começa a aprender tanta coisa errada. E aí a gente pensa que o que falam para nós é o certo. Uma dessas coisas que eu vou falar para vocês é a frase de assim, quem não serve não serve. Eu acho que eu nunca ouvi nada mais absurdo na minha vida. E eu ouvi isso por muitos anos, tá? Sobre servir. E às vezes a gente vai ali ouvindo e é o dia que você não pode fazer alguma coisa ali na igreja ou para alguém, você já se sente assim, você se sente a pior das criaturas, você acha que está em desobediência, em pecado e te fazem acreditar nisso. E quando você vem para a palavra de Deus, a gente vê que o ensino foi distorcido. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Então o tema é sério, tá? Então fica aqui comigo, vamos aprender um pouquinho da palavra e ver o que o Senhor nos ensina e fala com a gente sobre isso. Amém? Antes da palavra de Deus, vamos falar com o Senhor, vamos orar, pedindo a Ele graça, sabedoria para a tua palavra, que a palavra do Senhor é sempre vida, é sempre refrigério, leveza para a nossa alma e tira todo o peso, todo o jugo que foi colocado sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer antes de tudo pela tua palavra, porque ela é viva, eficaz e ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que ela vem até o profundo do nosso coração. Senhor, eu peço ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nos ajude nas nossas deficiências, nas nossas debilidades e nos ajude, Senhor, a sermos praticantes e não só ouvintes. Abra a nossa mente, o nosso entendimento para que a gente aprenda a Tua palavra, tire lições valiosas, lições poderosas que possamos aplicar no nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, os nossos tempos de ignorância e nos ensina um caminho novo, Senhor, que a Sua palavra nos transforme completamente de dentro para fora, que a Sua palavra produza em nós, Pai, pessoas com corações ensináveis, obedientes, amáveis, tratáveis, amorosas. Nos transforme por inteiro, que é uma obra que só o Senhor pode fazer. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém, pessoal? Então você que está chegando agora, estamos lendo aí a palavra de Deus no livro de Mateus. Temos leituras anteriores no livro de Gênesis. Pode procurar aí na playlist, que tem playlist salva, tanto de Gênesis quanto de Mateus. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 20. Dá um pause aí no vídeo, pega a sua Bíblia, volta aqui, vem com o seu celular também, se for o caso, e vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz para nós hoje, que está escrito assim. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. E disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou os outros que lá estavam, e perguntou-lhes, por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe responderam, porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse, ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo, os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo, os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso? Respondendo ele, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular e no caminho lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou, que queres? E ela lhe respondeu, concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem um à direita e o outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que estou para beber? Eles lhe responderam, podemos. Então lhes disse, certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para juntos de si e lhes disse, sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou, que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram, Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Bom, gente, como eu sempre estou falando aqui nos vídeos, principalmente na leitura de Mateus, onde cada capítulo costuma ter mais de um assunto ali em abordagem, sempre que o vídeo terminar, volta para o capítulo, leia de novo e veja ali o que Deus pode estar querendo falar com você, onde você
se identifica ali com a lição. O capítulo 20 de Mateus, por exemplo, nós estamos falando aqui sobre a parábola dos trabalhadores. Aqui o Senhor Jesus fala sobre a sua ressurreição, né? Ele está prevendo ali o que vai acontecer com ele, né? A gente tem a história dos cegos de Jericó e nós temos também sobre o pedido da mãe de Tiago e de João, que é exatamente isso que eu quero falar sobre hoje. O pedido da mãe de Tiago e de João sobre pedir para Jesus onde cada um deles deveria se sentar ali no reino que estaria por vir, no reino de Jesus, no reino de Deus. Ela queria que um se sentasse à direita e outro à sua esquerda. Obviamente, como mãe, ela deve ter pensado: os meus filhos abriram mão de tudo, abriram mão da própria vida, estão seguindo a Jesus. Eu vou pedir isso a Jesus como uma forma de recompensá-los, né? Não está escrito aqui, vocês viram, eu que estou dizendo. Então, às vezes, ela com coração de mãe viu ali um jeito de: Senhor, recompensa os meus filhos por isso, de se assentar nesses lugares de honra, nesses lugares especiais. E aqui o Senhor Jesus, ele vem com uma lição assim cirúrgica sobre o que é o serviço, né? Tanto que ele fala para ela: isso que você me pede não compete nem a mim, mas ao Deus Pai que está no céu. Ele que sabe quem vai sentar nesses lugares. E aí o Senhor, ele vem a nos ensinar sobre a questão do serviço, sobre o que é servir. E aí o que eu falo para vocês, que eu falei no começo do vídeo, né, que me deu ranço assim um pouco quando eu li o texto e logo lembrei de algumas lições que eu aprendi, que uma das coisas que eu mais aprendi é que era assim: quem não serve, não serve. Sabe assim, quando você está na igreja, você está chegando na igreja, você está com o coração cheio ali de vontade de trabalhar, de ajudar assim ali aquela igreja local, as pessoas. E aí as pessoas se aproveitam, vê que você tem o coração bom, o coração puro e querem que você faça várias coisas, querem que você sirva em N áreas. E aí quando você fala que não, aí já vem aquele pensamento: ah, então você não tem o sentimento de servir. Ah, então você não serve. E na minha história pessoal, por exemplo, foi um tempo que eu não tinha os meus pais comigo na igreja, então eu era sozinha. E aí, quando eu via que eu não podia me dedicar, porque eu também tinha uma família, eu tinha os meus pais, muitas vezes abri mão de estar com eles para estar lá. Isso cabe até um outro vídeo, que é uma coisa que eu me arrependo muito. Quando eu falava que não dava e tal, eu ouvia isso e via isso nas entrelinhas, né? E isso era depois falado nas pregações, que quem não serve, não serve. E, gente, por muito tempo eu me sentia muito culpada, eu me sentia mal, porque eu pensava assim: poxa, eu tô aqui me dedicando, tô aqui tipo o tempo todo, e às vezes por algo que eu não consigo fazer já não é o suficiente. E quando a gente lê essa palavra, a gente vê a verdadeira lição do serviço. Porque a gente fala tanto do servir, 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 mas o que é o serviço para Jesus? O que é o serviço para Deus? Sabe? Aqui o Senhor, ele fala assim: quem quer ser o poderoso, quem quer ser o grande, seja esse também o primeiro que sirva. O que acontece que hoje é o que a gente mais vê. Assim, a gente vê muita igreja que quer ser servida, que tem os líderes, tem pastores, tem um monte de gente, de um monte de coisa, que eles querem assim: façam tudo do meu jeito, façam tudo do jeito que eu falar, do jeito que eu entendo que é servir. E se você não vem para a Bíblia, você vai acabar fazendo a vontade dessas pessoas, se submetendo a coisas, a lideranças inclusive abusivas, tá? Isso eu tô falando assim porque de fato acontece. Você se submete a lideranças autoritárias porque você entende ali que aquele é o modelo de servir. Só que quando a gente vem para a Bíblia, a gente vê que o modelo não é esse. Porque, primeira coisa, como Jesus servia? Se Jesus é o modelo, é o padrão, como que Jesus servia? Aqui é o primeiro ponto para prestar atenção. Jesus, ele sempre servia com objetivo. O serviço de Jesus era pautado no amor e no resgate de pessoas. É aqui que ele fala: eu vim a esse mundo para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Se esse é o modelo de Jesus, o nosso modelo de servir está sendo esse também. Eu estou servindo pautada no amor e eu estou servindo no pensamento e no objetivo de resgatar pessoas para Cristo, de resgatar vidas. Ou eu estou servindo, eu quero ser servido porque eu quero que todo mundo faça do jeito que eu estou pensando que tem que ser. Ou eu estou servindo porque eu quero alguma coisa em troca. Ah, eu vou servir porque se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo.
que é tudo menos o reino, que é tudo menos vidas. Então, a gente precisa se basear no modelo de Jesus. O Senhor Jesus, ele está nos ensinando a fazer em amor. Nós precisamos aprender que serviço, se Deus fala para você assim, que você é chamado para servir, primeiro você vai servir o quê? Você vai servir a quem? Porque se o modelo de serviço for fora o que está escrito nas Escrituras sobre o modelo de Jesus, então o nosso modelo de serviço está errado. É isso que a gente precisa aprender, sabe? Então é muito assim interessante, é muito importante a gente entender primeiro como que Jesus servia as pessoas. Porque se a gente vê que Jesus fazia as coisas, gente, primeiro obedecendo ao Senhor Deus Pai, ele veio a esse mundo, ele entendeu o propósito dele sobre o serviço, tanto que para ele nem era tão importante assim escolher os lugares ali para Tiago e para João. Ah, não, esse aqui vai sentar à minha direita e esse aqui vai sentar à minha esquerda. Ali Jesus, ele mesmo já falou, gente, nem compete isso a mim. Não cabe a mim decidir isso. Isso cabe ao Deus Pai. Eu vim aqui cumprir a vontade dele. Sabe? Então, quando a gente entende que a gente está numa igreja local ou a gente está em algum ambiente, que nós como cristãos, como discípulos de Jesus, nós fomos chamados para servir, se o nosso modelo de serviço ele for pautado no autoritarismo, na manipulação, não é o serviço de Jesus. Deixa de ser. Porque Jesus não veio servir a cada um de nós para nos manipular e agindo com autoritarismo. Ah, você não serve. Ah, então você não serve aqui o reino? Ah, então você não serve para nada. Esse não é o modelo de Jesus. Esse é o modelo pautado no autoritarismo e na manipulação. E precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso, porque tem pessoas que deixam suas famílias, deixam pai, deixam mãe, deixam marido, deixam tudo, só para fazer a vontade de outra pessoa lá da igreja. E quando essa pessoa tem alguma dificuldade em casa, muitas vezes não é nem a igreja que está indo lá, é a própria família que está abraçando aquela pessoa, que está acolhendo. E não é aquele líder dela lá que falou para ela que ela tinha que servir do jeito que ele achava que tinha que ser. Eu acho então que esse vídeo cabe essa reflexão. Você que serve numa igreja local, você que serve em algum lugar, veja se o seu modelo está sendo o modelo de Jesus. Veja se a instrução que você está recebendo de alguém para falar para você que você tem que servir, se esse alguém está seguindo o modelo de Jesus. E se você vê que não está, vem para a Bíblia e confronte. Gente, a gente precisa aprender a confrontar ensinos errados quando a gente vê que eles estão acontecendo. Porque se o ensino errado ele não é confrontado, sabe o que acontece? Ele se reproduz e se perpetua. Entra gente e sai gente daquele lugar e o ensino continua permanecendo. E aí o propósito, que era alcançar uma pessoa perdida, que era ir lá falar de Jesus para ela, mostrar o Jesus que age no amor, que age no cuidado, que age no... Eu vim a esse mundo por causa de você, por causa daquela pessoa, para te trazer para perto. Esse Jesus a gente não leva e esse Jesus a pessoa não conhece. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. E se o que elas estiverem lendo em nossas vidas forem autoritarismo e manipulação, elas não virão a Cristo. E nós vamos responder por isso diante de Deus. Então veja, leia a palavra de Deus. Eu estou batendo nessa tecla todo dia. Esse canal foi inclusive pensado para isso. Vamos ler a Bíblia todo dia. Ah, é difícil, tá difícil, mas vamos ler mesmo assim. Vamos pedir a Deus sabedoria sempre antes de ler. E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele vai nos ensinar. A Bíblia fala inclusive sobre isso, que o Senhor Deus, o Espírito do Senhor, ele ensina todas as coisas para nós. A unção dele, ela é suficiente para nos ensinar todas as coisas. A unção do Santo nos ensina todas as coisas. A gente também precisa ocupar o nosso lugar, a nossa responsabilidade de ler a palavra de Deus, as Escrituras, examinar as coisas que estão escritas aqui e não aceitar tudo goela abaixo, sem questionar, sabe? Porque é assim que muitas pessoas se ferem, é assim que muitas pessoas se machucam e se desviam da palavra de Deus. Elas recebem ensinos errados, elas também não confrontam as escrituras, elas não têm uma fé solidificada aqui, e quando acontece algo desse nível, de ouvir algo assim do serviço,
ela se fere e nunca mais quer pisar numa igreja. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. O nosso desejo não tem que ser o desejo de ser servido, que foi o que Jesus ensinou aqui. O nosso desejo tem que ser, sim, o de servir, no modelo de Jesus. E o modelo de Jesus é um modelo que ele é pautado no amor e é pautado no cuidado e no resgate de pessoas. Se esse não for o modelo, se nós estamos servindo para ganhar benefícios, para ganhar recompensas, né? Como a mãe de Tiago e de João, que queria que os filhos se assentassem cada um do lado ali do Senhor Jesus. Para ela, como mãe, ela queria que os filhos fossem recompensados assim, porque eles renunciaram à própria vida. Se a gente pensa que servir a Jesus é para ganhar recompensa, porque a recompensa ali é o que vale, está acima de tudo, o nosso modelo está bem distorcido, está errado. A gente precisa se voltar para a palavra, a gente precisa se voltar às escrituras. Por que eu estou ali numa igreja local? Por que eu faço o que eu faço numa igreja local? Eu faço porque estão me oprimindo? Se eu não fizer aquilo, eu vou ser amaldiçoado? Eu estou ali porque, se eu não for no culto e alguém sentir minha falta e falar que eu não fui no culto, Deus vai me castigar? Esse é o serviço? Sabe? Eu vou, sirvo na igreja, eu lavo os banheiros, eu cuido das cadeiras, porque se eu não fizer isso, eu não sirvo para nada. É pesada essa palavra. Eu acho que você precisa rever, como eu tenho revisto, eu faço isso até hoje. A gente precisa rever o que norteia o nosso coração para servir, sabe? Se o nosso serviço ele está sendo pautado nesses ideais, que não são os ideais que Jesus deixou para a gente precisa rever o nosso evangelho, gente. E a gente precisa pedir ao Senhor sabedoria sobre como conduzir e como lidar e como viver esse serviço que é agradável a Deus e agradável ao Senhor Deus Pai. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. Vamos continuar aqui. Nós temos ainda muita coisa ainda para ver no livro de Mateus. Vamos mastigar essa palavra mais e mais e pedir a Deus que o Senhor continue nos ensinando e falando com a gente, para que nós possamos servir em amor. Em amor. Sem amor, a nossa vida não é nada. Sem amor, tudo é em vão. Está lá na palavra de Deus no livro de Coríntios, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.